Olá, galera, tudo bem? Quero trazer uma palavra para você que o Senhor colocou no meu coração. É uma palavra de revelação. Se você soubesse o que agrada ao seu chefe para você ser promovido, para você crescer, o que você faria? Você descobriria o que ele gosta, certo? E você faria de tudo para agradar o seu chefe. Isso não tem nada a ver com puxa-saco. Isso é sabedoria. Então, se você soubesse o que Deus gosta, o que Deus ama, o que agrada a Ele, o que você faria? O único que pode mudar a sua história, mudar a sua vida, transformar a sua história, lhe dar algo para que você venha crescer, multiplicar, prosperar, é o próprio Deus. Mas você precisa agradá-lo. Por que você precisa agradá-lo? Não que ele deixe de te amar incondicionalmente. Ele te ama. Mas é como uma vez um pastor falou sobre um bolo de chocolate e um bolo de, de coco. Imagine que Deus gosta de bolo de chocolate, mas todos os dias você leva bolo de coco para ele, para tentar agradá-lo. É óbvio que ele não vai desprezar o seu bolo, porque ele sabe que você fez com carinho. Porém, ele gosta de bolo de chocolate. Então você, lá no fundo, nunca está agradando aquela pessoa, apesar dele estar aceitando a sua oferta. É o próprio Deus. Quantas pessoas estão chegando com bolo de coco para o Senhor, com algo achando que está agradando ao Senhor, enquanto que, na verdade, o que agrada a Deus é o que eu vou te mostrar agora. Está escrito na Bíblia. Não é eu que estou falando. Você pode fazer qualquer coisa achando que está agradando a Deus. Mas se realmente não for da vontade dele, você está perdendo o seu tempo. Ouça o que está escrito aqui na Bíblia. Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, olha só, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O Senhor agradou-se, olha só, agradou-se, o Senhor se agradou, ele gostou, ele amou aquilo. Vamos ver lá outra passagem, são três. São três coisas que você agrada ao Senhor. Romanos 8:8. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Então significa o quê? O que agrada a Deus é quem anda em espírito e não anda na carne, não anda na alma. Show? A terceira parte, Hebreus 11:6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Então, são três coisas que você vai agradar ao Senhor. Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar. Sacrifício. Olha só que legal. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Amar a Deus em primeiro lugar. Quando você ama a Deus, você está agradando a Deus. O que é agradar? É fazer com que o Senhor chame a atenção dele. Porque muitas pessoas podem chegar com bolo de coco, mas quando você chega com bolo de chocolate, você chamou a atenção. Diferente de Caim, que chegou com uma oferta primeiro, mesmo que ele chegou lá primeiro lá, mas não foi a oferta que o Senhor queria, porque aquilo ali não era realmente o desejo do coração do Senhor. Primeira coisa, colocar o Senhor em primeiro lugar. E quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, você coloca o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas, tanto nas suas ofertas, como na sua vida pessoal, no seu devocional, na sua vida sentimental, espiritual, profissional, na sua vida ministerial. Tudo está, o Senhor está em primeiro lugar. Não é você que manda, é o Senhor que manda. A outra coisa está em Romanos 8, que diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é andar na carne? Andar na carne é quando você anda através da alma e através dos seus desejos carnais. E quem anda na alma e quem anda nos desejos carnais anda pela sua mente, pela sua vontade e pelas suas emoções. São pessoas
pode ver que são pessoas problemáticas que dificilmente dão frutos. Então nós, como cristãos, temos que aprender a andar em espírito. O ser humano, ele foi feito espírito, alma e corpo. O espírito do homem, quando o homem nasce, ele nasce mortificado. Não que ele não exista e não esteja dentro do homem, está ali. Porém, ele está mortificado. Quando o homem crer no Senhor Jesus, Deus se revela para o homem, esse espírito mortificado passa a ter vida. E a partir do momento que ele passa a ter vida, ele começa a fazer o quê? A transformar o homem por algum tempo. Existe uma forma chamada transformação através da alma, que aí o espírito ensina a alma a ter o pensamento de Deus, a mente de Cristo, as vontades de Cristo, as emoções que vêm do céu. E ao invés de ele ter suas próprias emoções, suas próprias vontades e seus próprios pensamentos. E a carne? O que Deus faz com a carne? A carne o Senhor disciplina. A partir do momento que você tem a sua alma transformada pelo Espírito que está em ti, que vem de Deus, onde esse Espírito ele se entranha com o Espírito Santo de Deus, e você passa a ter a noção do que você precisa mudar, ser transformado, a sua alma é transformada. Se a sua alma é transformada, logo o seu corpo é disciplinado, porque o seu corpo só faz aquilo que a sua alma deseja, entendeu? E tudo isso o diabo transformou em quê? O diabo pegou aquilo que era extinto, né? Fazia parte natural do homem, e transformou em quê? Em algo além do normal. E isso chama-se pecado. Errar o alvo. O homem nasceu com 3 instintos: instinto sexual, instinto de sobrevivência, né? Instinto de sobrevivência, e o instinto sexual, de sobrevivência. Eu vou falar próximo, vou lembrar. Existem os 3 instintos. Vamos lá, vamos falar sobre o sexual. O que o diabo transformou esse instinto sexual? Em pecado. Prostituição, lascívia, luxúria. Tudo que você imagina de ruim, o diabo transformou, mas o Deus fez o homem com um instinto sexual para ele ter prazer com a sua esposa. O que o diabo faz? Transformou isso em adultério, tudo que você imagina de coisas erradas, né? Impurezas, por aí vai. O instinto de defesa. Todo mundo sabe que o instinto de defesa... isso aí, o instinto de defesa. O instinto de defesa e o instinto de sobrevivência. Vou explicar cada um. O instinto de defesa é quando Deus ele criou o homem para se defender. O próprio homem tem um instinto de defesa natural dele. Tanto é que se você fizer assim, não, o homem pisca. Por que ele pisca? Porque ele tem um instinto de defesa. O que o diabo fez? Transformou isso em facção, divisão. Né? Comando vermelho, comando azul, comando amarelo. Transformou isso em facção. Porque o homem ele tem isso como um instinto de querer se defender, de querer ter seu terreno, ter o seu espaço. Porém, a ideia do diabo é fazer com que isso se transforme em pecado. E o homem, o que ele faz? Ele se transforma em tipo um animal, né? Onde vive em guerra entre eles. Você pode ver países, pessoas. O diabo transformou isso em facção. O instinto de defesa, aquilo que era para o homem se autodefender, ele acaba transformando isso em território. Então, e existe o terceiro, que é o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência é o instinto onde o homem ele já nasce. Como é que você ensina uma criança a mamar? Como é que ele sabe onde é o cheiro do peito e vai direto no peito para mamar na mãe? Porque ele já tem o instinto de sobrevivência. O ser humano tem esse instinto de sobrevivência natural. O que o diabo fez com esse instinto de sobrevivência? Transformou em glutonaria. As pessoas são obesas, estão comendo de qualquer maneira. Por quê? Porque ao invés de pegar esse instinto, né, bebendo, bebedeira, e viver uma vida sadia, estão transformando isso em pecado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quem vive na carne, praticamente vive escravo do pecado, escravo dessas coisas todas que eu falei. E quem vive assim, ele nunca consegue ter o Espírito de Deus, no Espírito dele, modificando a história da vida dele. Então você que quer agradar a Deus, que é o tema, tenta andar em espírito. Para você andar em espírito, você primeiro tem que entender que existe dentro de você um espírito
E esse espírito, ele precisa se conectar com o Espírito de Deus. Tudo que o teu Espírito de Deus fizer vai se conectar em você, e você vai ouvir a voz de Deus, vai transformar a sua alma, as suas emoções, as suas vontades e os seus desejos, e tudo isso na sua carne, aonde tem os seus instintos de percepção, os instintos que eu acabei de dizer, que é os instintos de defesa, o instinto de sexual, o instinto de sobrevivência. Ele vai transformar esses instintos em algo sadio para você ser uma pessoa abençoada e onde você vai dar frutos. Outra coisa que interessante, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, são três coisas. Primeiro, colocar o Senhor em primeiro lugar. Segundo, você colocar andar em espírito, ao invés de andar na carne, andar em espírito. E terceiro, andar em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu quero te contar a história da fé. O que é a fé, na verdade? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio que elas existem. Olha só, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu sei que elas existem, está no mundo espiritual, mas eu tenho que esperar, porque elas vão acontecer. Para que isso se materialize, isso é fé. É você crer em algo que Deus já falou, determinou, porém, se você não tiver fé, as coisas não vão acontecer. Então, querido, três coisas que você tem que entender para você agradar ao Senhor, ao invés de chegar com bolo de coco, chegar com bolo de chocolate, é você agradar a Deus em três coisas. Agradar a Deus nas suas primícias, colocá-lo em primeiro lugar. Segundo, andar em espírito ao invés de andar na carne. Aí você vai estar agradando ao Senhor. E terceiro, andar em fé. A Bíblia fala, Paulo fala que nós temos que andar pela fé. Amém? Se você quer ser uma pessoa muito abençoada, muito, mas muito abençoada, aprenda a andar nessas três características que vai agradar ao Senhor. Olha só, todas ela diz que agradou ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Em outra parte aqui, Romanos 8:8, diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E por último aqui, Romanos 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nos três versículos, você vai ver a palavra agradar. Ou seja, você só consegue agradar ao Senhor se você houver sacrifício, colocar o Senhor em primeiro lugar. Isso tem muito a ver com renúncia. Você acha que foi fácil para Abel renunciar de uma ovelha, uma das suas primeiras ovelhas, a primícia, aquilo que ele viu crescer ali? Você acha que foi fácil para Abel? Então, se não tiver sacrifício, se não houver, se não haver sacrifício, se não haver verdadeiramente algo para você deixar de mão e colocar o Senhor em primeiro lugar, você não vai estar agradando a Deus. Como é que tu vai agradar a Deus desse jeito? Você só agrada ao Senhor se verdadeiramente você colocá-lo em primeiro lugar. Segundo, se você realmente andar em espírito. Não adianta você querer agradar a Deus e não saber o que o Senhor quer. Você quer agradar a Deus, mas você quer andar na carne. Você quer andar nas suas vontades, nas suas emoções, nos seus desejos. Então você nunca vai estar agradando a Deus desse jeito. E segundo, e terceiro, pela fé. Depois de você ter tudo isso, você tem que ter fé. Porque senão você vai se tornar uma pessoa onde vai se tornar uma pessoa religiosa. Tem tantas pessoas que fazem tudo certinho, mas se tornam uma pessoa religiosa por quê? Porque elas não conseguem ter fé. Elas são as pessoas que conseguem só ter o quê? Métodos, né? Andar certinho ali, mas não conseguem ter fé. Elas não acreditam verdadeiramente. Porque quando você começa a acreditar, as coisas começam a acontecer. Porque tudo isso que você passa a fazer e não dá certo, significa que você está faltando fé na sua vida. Fé. As coisas só acontecem na sua vida quando você tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Repito, fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu creio que já existem e que vai acontecer. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém? Que Deus abençoe você nessas palavras, no nome de Jesus. Amém?